Bom, bem-vindos todos agora formalmente a mais uma atividade, evento, bate-papo do Labo, Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, da Fundação São Paulo, PUC São Paulo. Eu prometo falar muito rapidinho para dar a palavra para o Ed e para o Adrian. Primeiro, é uma alegria ter os dois aqui, nossos parceiros mais do que queridos. É uma alegria ter todos vocês aqui. Reconheço muitos aqui pela minha tela. Ainda bem que tá todo mundo, a maioria está com a câmera ligada. Então, reconheço muitos amigos, muitos pesquisadores, todos que estão aqui no Labo com a gente há tempos. Querido André Anéas está aqui. Oi, André, nosso coordenador também. Enfim, todos nós, meus pesquisadores do grupo de morte, do grupo de judaísmo, estou vendo todos os grupos aqui representados também. E eu queria falar algumas coisinhas e eu prometo ser muito breve para a gente passar. Em primeiro lugar, por que a gente está fazendo esse evento? Óbvio, qualquer oportunidade que a gente tenha no Labo de trazer o Ed e o Adrian, a gente pega essa oportunidade. Qualquer oportunidade que a gente tenha. Tanto que os dois já fizeram podcast, já vieram ao vivo, já fizeram aula no Zoom, já fizeram tudo. Porque qualquer coisa que eles falam, eu já falo, então venha no Labo, venha conversar com a gente, etc. Então eu agradeço demais essa disponibilidade, essa parceria que a gente tem. O Ed, além, enfim, de eu conhecer ele e ser uma grande admiradora, o Ed, na semana do lançamento no Labo, ele fez a primeira palestra com a gente, em fevereiro de 2019. Foi o primeiro evento, e a primeira palestra que a gente teve foi com o Ed. O Adrian, também desnecessário dizer, a parceria que a gente tem com a comunidade Shalom, que eu estou vendo muitas pessoas da comunidade aqui, e também é um grande parceiro do Labo e meu também pessoalmente, de trabalho, de pesquisas e uma série de coisas. A gente acabou de coordenar juntos o Clube do Livro do Heschel, que foi maravilhoso, e aguardem aí novas iniciativas que vêm. Bom, falando tudo isso e agradecendo os dois pessoalmente, há 2 anos e pouco, então infelizmente não ficou gravado, mas quem viu a apresentação e o bate-papo dos dois há 2 anos, em abril de 2020, acredito que não tenha esquecido. Nós chamamos os dois e tivemos um público muito grande, como a gente sempre tem em todos os eventos, um grupo de muita qualidade, de discussão altíssima, ainda bem aqui no Labo. E nós chamamos os dois porque a gente estava começando a viver a pandemia, começando a viver o que a gente viveu nesses 2 anos de horror, se eu posso dizer, e de uma série de outras coisas. As falas do Adrian e do Ed, para mim, honestamente, eu sei que muitos estavam lá, mas para mim, honestamente, ficaram comigo nesses 2 anos. Muito. Foi um evento muito especial. E aí, passados esses 2 anos, nós chamamos os dois novamente. Passados esses 2 anos, a gente teve mais de 668 mil mortos aqui no Brasil, mais de 6 milhões de mortos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, mas tivemos mais de 864 milhões de vacinas de doses aplicadas no mundo. A nossa vida foi absolutamente transformada. Eu não quero falar nada de chavão, de palavra-chave, mas eu queria retomar isso só para a gente engatar esse papo com os dois. A nossa vida foi absolutamente transformada, perdemos pessoas. Eu acredito que se a gente não foi transformado nesses 2 anos, quando que nós seremos, né? Quem não conviveu com isso, quem não perdeu alguém, quem não sofreu numa UTI por causa de um amigo, de um colega ou de um parente, não viveu esses 2 anos ou estava numa bolha e não percebeu o que estava acontecendo. E aí a gente retoma, talvez estejamos retomando a vida aos poucos agora, graças à vacina, e eu vou fechar aqui a minha fala dizendo que o Ed falou há 2 anos, ele falou o seguinte, eu falei isso já para ele quando a gente estava conversando no WhatsApp, falei isso acho que para o Adrian também, que uma das falas do Ed, naquela ocasião há 2 anos, foi a seguinte, que se ao final da pandemia, se ao final daquele período que a gente vivia e a gente não sabia quando ia ser o final, porque aquilo era começo de 2020, a gente não estivesse mais pobre, e essa foi a palavra que o Ed usou, eu acredito que pobre, em muitos dos sentidos, a gente não teria como. Quem seria você se você não tivesse assim? Foi mais ou menos isso que o Ed falou. Então eu acho que trazer os dois, um pastor e um rabino, aqui hoje, é muito significativo para a gente. Então eu agradeço mais uma vez vocês dois.
e a palavra está com vocês, quem quiser começar. A gente faz uma fala de cada um depois desses 2 anos falando sobre religião e pandemia, o que vocês quiserem, e depois a gente tem a oportunidade de abrir para algumas perguntas. A ideia é que esse evento leve 1 hora. Está sendo gravado para a gente colocar no nosso portal offlates.com, e eu agradeço também em nome do nosso professor Luiz Felipe Pondé, nosso diretor acadêmico, também amigo de ambos. Obrigada. Vocês, por favor. Eddie, você começa ou eu? Por favor. Muito bom. Primeiro eu quero agradecer a todo mundo, a Eddie, a Andrea e ao Labo pela oportunidade e pela parceria. Uma das coisas boas que a gente se encontrou, acho que foi em 2019, tivemos um evento presencial que foi muito bacana, né? E a gente se reencontrou depois em 2020 virtualmente. Hoje estamos em 2022, né? E parece que passou vários milênios desde essa última vez. Eu ainda tenho o desenho que foi feito à mão e que eu emoldurei e coloquei na minha sala na Shalom, lembrando desse momento bacana e desse encontro maravilhoso. Tive a oportunidade de conhecer ao vivo o Edgy, e tinha mais pessoas lá e foi muito especial e muito bacana. E olhando para trás e para frente, acho que a fala de Eddie, de 2020 é que é claro que estamos muito mais pobres. Muito mais pobres porque esta pandemia nos tirou talvez a conexão humana mais necessária que qualquer ser humano precisa, que significa olhar para os olhos das pessoas, poder reconhecer a divinidade de cada um através de sua alma única. E claro que a pandemia nos obrigou a fazer coisas diferentes, a nos reinventar, a encontrar outras maneiras de expressão espiritual e religiosa para cada religião dentro desse contexto. A tradição judaica particularmente não estava muito preparada para a linguagem de transmissão e de streaming. A tradição judaica, para quem não está mais familiarizada, a base dela é um quórum mínimo presencial chamado Minyan. Na Shalom são no mínimo de 10 homens e mulheres, nas igrejas ortodoxas apenas homens. E, portanto, essa conexão de olho com olho, de comunidade que está junto, é muito importante e muito necessária. E por isso, quando a gente se privou da oportunidade por causa de cuidar-nos, e claro que o cuidado é muito mais importante que a reza, aí tivemos que introduzir outros mecanismos para poder conectarnos espiritualmente, e a gente apanhou bastante com essa história, porque claro que en un sentido nos sentimos acompañados, porque conseguimos manter as melodias, os textos, as rezas, os rituais familiarmente, mas por outro lado perdimos essa conexão de um outro ser humano que está por perto. E essa história de poder olharnos permanentemente nossa imagem na tela é uma espécie de paradoxo. Vocês sabem que as sinagogas têm poucas regras para arquitetura e para construção. Mas uma regra que é muito importante, queria trazer nessa história da tela e do Zoom, é que uma sinagoga que tem paredes com espelhos, você não pode rezar nela. Por quê? Explicam os rabinos. Porque você não pode olhar seu próprio rosto achando que você reza para você mesmo. Por outro lado, a sinagoga tem que ter uma janela para olhar o mundo de fora, para entender que o mundo é muito mais amplo que você mesmo e que a sinagoga tem que permitir que o exterior entre dentro da sinagoga. Não é para ficar fechado, mas para ficar aberto. E vocês sabem que a diferença de um espelho, de um vidro, é apenas a lâmina de prata que tem por trás. É a mesma coisa, apenas como a gente enxerga. E de alguma maneira a pandemia nos colocou em caixas espelhadas, obrigatoriamente, e nos dificultou muito esse contato com a realidade. A realidade ficou mais intermediária com outras coisas pela falta desse contato humano. E claro que teve coisas muito bacanas que aconteceram durante a pandemia, momentos de revelação, onde apareceu o melhor do ser humano, em termos de ajudar a alimentar
a nosso Brasil, que está tão esfomentado, em relação a ver o trabalho gigantesco que o pessoal da saúde fez para se desdobrar e poder, nessa hora de incertezas, ajudar e aliviar a dor. E isso é maravilhoso. Também nós vimos essa outra parte do ser humano de tentar furar fila para uma vacina, de tentar salvar-se a si próprio. E isso no contexto maior, macro e micro. Cada comunidade lidou com isso. Por outro lado, como sempre eu falo, quando o bicho aperta, as pessoas se aproximam de sua atração espiritual. Eu não sei a experiência de Eddie, mas em geral, as pessoas que falam com o Rabino perguntam: Rabino, por que Deus me abandonou? Eu perdi 10 milhões de dólares, perdi tudo. Mas quando ele ganhou os 10 milhões, nunca falou com o Rabino, nem com pastor, nem com padre, nem com ninguém. Então, nesse momento, as pessoas se aproximam e claro que a pandemia e as incertezas trouxeram a muitas pessoas que não tinham hábito de rezar ou hábito de conectar-se com seu mundo espiritual, e a facilidade de conectar com o Zoom, com o YouTube, com redes sociais, permitiu que muitas pessoas incorporassem hábitos espirituais, seja de estudo, de prece, de conexão, que é muito bacana e muito especial, que nunca chegaríamos. Esta questão que a Andrea falava sobre a internacionalização permitiu que eu conseguia trazer colegas e amigos e professores do globo inteiro, como se estaria na sala da minha casa. Mas o problema é quando acabou a palestra e você queria socializar e tomar um cafezinho e poder comer um pão de queijo e poder começar a criar esse relacionamento, isso não existia. E aí eu me coloco no lugar das pessoas que estão chegando em seu momento de vida a se aproximar, seja porque estão em um momento de dificuldade familiar, seja porque é o momento deles de casar e criar uma família, ou fazer sua cerimônia de início de espiritualidade e introdução à religião judaica, como Bar ou Bat Mitzvah, parecido com uma espécie de comunhão no Crisma, no mundo cristão. E para essas pessoas é muito complicado poder estudar, aprender, relacionar-se apenas com a tela. E aí que nós sentimos imensamente essa carência de essa conexão humana. Porque, de alguma maneira, se nós não reconhecemos no outro ser humano a divinidade que está do outro lado, a gente começa a empobrecer-se cada vez mais. E acho que um dos desafios que nós temos nesta fase da pandemia, já não sei como chamar, porque até a palavra pós-pandemia já ficou ultrapassada, nesta fase de convívio com este vírus que veio para ficar e a gente não sabe quanto vai durar, é que nós temos que reaprender esse convívio social, reaprender a estar juntos, reaprender o esforço de ir ao encontro de outro. E esse encontro é muito importante, porque esse encontro é o que permite realmente o nosso crescimento individual, pessoal e comunitário. E eu quero, para fechar esta primeira parte, recentemente completei 60 anos e para esse evento minha família me fez uma surpresa muito bonita. Eles pediram para 60 pessoas gravar um depoimento. Claro, tinha família, comunidade, amigos de diferentes lugares, e cada um contou uma história vinculada comigo, E foi muito emocionante, muito lindo. Demorei quase um mês entre os soluços e os chantos de ver as histórias, mas ficou muito claro para mim como muitas vezes as histórias compartilhadas, eu não sabia das 60, não sabia 45, não sabia. Eu esteve lá, mas meu registro não estava lá. E eu pensava, meu Deus, 2 anos ficamos sem histórias. 2 anos ficamos sem possibilidade de criar novos contextos. E eu falei que ainda bem que essas histórias foram antes da pandemia. Porque se foram na pandemia, a história seria muito pobre. Eu acho que nós temos que, de uma maneira muito importante, utilizar nossa criatividade, nossa sensibilidade que nós mostramos durante a pandemia para reaprender essa história de voltar a estar juntos, de voltar a conectar-nos, de voltar a vernos cara a cara com tudo o que significa isso, incluído trânsito, incluído a dificuldade, que está frio, todos os pretextos que todo mundo tem,
mas que ficam para trás na hora que você encontra outra alma, outro ser humano que faz tu dia melhor e que cria uma história nova e que começa um relacionamento que nos devemos cuidar. Porque finalmente, acho que vale para o judaísmo, vale para qualquer tradição espiritual, todo trata de nossos vínculos e relacionamentos. Eu creo e acredito que nós temos que pensar seriamente como fazemos para cuidar muito mais esses vínculos que nós construímos e o que vamos ter que construir novos. E isso que acho que é uma das minhas maiores preocupações. Então fico por aqui e passo a bola para ele. Obrigado, Adrian. Andréia, mais uma vez um beijo. Obrigado por nos trazer aqui. Um beijo para todos e todas aí que estão aqui com a gente. Prazer, mais uma vez, estar no Labo. Eu fui interpelado por me perguntar qual é o lugar, o papel da religião, da experiência religiosa e da comunidade religiosa no mundo. E especialmente esse tempo pandêmico obrigou todo mundo, e eu do meu lugar como um orientador espiritual, como um pastor, como um líder de uma comunidade religiosa, eu fiz essas perguntas. E encontrei pelo menos 3 respostas e uma grande interrogação que pausa sobre todos, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, acho muito importante resgatar a religião e a experiência religiosa e a própria vida na comunidade religiosa como uma matriz de sentido. Como nós nos localizamos no mundo, o que pensamos do mundo, o que pensamos da vida, o que pensamos a respeito de Deus, como nós lemos os acontecimentos, as fatalidades, como nós lidamos com os processos históricos, se eles são casualidades, se eles são movidos pela aleatoriedade, ou, como dizia Santo Agostinho, são movidos pela providência divina. Se existe uma mão por trás de tudo isso que está acontecendo, que aconteceu, ou não, se somos nós, os seres humanos, que fizemos isso acontecer. E eu penso que nesse tempo de pandemia eu fui procurado e questionado muitas vezes, como disse o Adrian, pessoas dizendo porque Deus me abandonou, mas eu me lembrei logo no início da pandemia, Adrian, que eu me lembrei daquele texto do Hans Jonas, Como Falar de Deus Depois de Auschwitz. Guardadas todas as proporções, evidentemente, como falar de Deus depois da pandemia. Eu tive famílias na nossa comunidade em que morreu o pai, a mãe, o irmão, num espaço de 15, 20 dias. Eu tenho um amigo que o pai dele morreu, 10 dias depois nasceu a filhinha dele, 5 dias depois morreu a mãe dele. E onde estava Deus enquanto tudo isso estava acontecendo? Eu li artigos de teólogos protestantes e teólogos norte-americanos fundamentalistas dizendo que o vírus tinha sido enviado por Deus para disciplinar e castigar a humanidade. Então, as pessoas vêm me perguntar isso, foi Deus que mandou esse vírus? É quase que foi Deus que matou meu pai e minha mãe nos últimos 15 dias de uma vez só. Dizer, então, a religião como esse lugar de sentido, onde as pessoas buscam respostas de significados, buscam respostas para as suas questões existenciais. Há um texto do Fernando Altemeyer, que é da teologia da PUC. O Fernando diz que a teologia produzida na Europa pós-guerra era uma teologia que visava responder à angústia da alma
e a teologia produzida na América Latina e nos países de terceiro mundo visava responder ao sofrimento do corpo, o padecimento do corpo. E eu penso que essa pandemia nos colocou diante das duas realidades ao mesmo tempo: o padecimento do corpo e a angústia da alma, lidando com as nossas perdas, lidando com os nossos lutos, onde a religião oferece respostas aí, onde a religião oferece um caminho de vida para se atravessar a morte, ou usando a linguagem bíblica, como que a religião nos oferece um caminho para atravessarmos o vale da sombra da morte, né? Então, a primeira coisa é isso, a religião como matriz de sentido. A segunda coisa que me ocorreu, e eu vi muito claramente, foi a experiência religiosa e a vida na comunidade religiosa como uma rede de apoio. As pessoas perderam o emprego, mas elas desenvolveram um comércio intracomunidade, né? Um faz o bolo, o outro compra o bolo e o outro costura a roupa. Então, a comunidade privilegia essa troca de serviços dentro dela mesma. É uma recomendação de uma oportunidade de trabalho, de uma vaga de emprego, é um apoio enquanto alguém da família está hospitalizada. Então, por exemplo, nós tivemos na nossa comunidade uma experiência interessante de uma mulher que acabou de ter o seu nenê e ela volta para casa e o marido está hospitalizado, entubado. Então, as amigas se revezavam com ela para ajudá-la a cuidar do nenê recém-nascido, e essas amigas não se encontravam nem mesmo com os seus pais, os seus próprios pais, mas cuidavam da amiga que estava sozinha lá com o bebê. Então, a comunidade oferece uma rede de apoio emocional, uma rede de apoio espiritual mesmo, ter com quem conversar, ter com quem falar, ainda que pela tela, mas as relações não esfriarem, né? Nós temos os grupos que se encontram semanalmente para estudos bíblicos, orações, que foram mantidos no Zoom e eram muito importantes. A própria comunidade cuidando literalmente de distribuir recursos naturais. Essa fala que a Andrea fez referência, que eu disse no começo da pandemia, eu disse para a minha comunidade: não precisa dar dinheiro na igreja esses meses, enquanto durar a pandemia. Em vez de você dar o seu dinheiro na igreja, cuida da sua família, cuida do seu vizinho, cuida de alguém que você conhece que está em necessidade. Então, essa rede de apoio que a comunidade religiosa oferece é muito significativa. Terceiro, eu penso que a comunidade ela é um canal de distribuição de riquezas. Nós fizemos isso. Aliás, durante a pandemia, nós criamos uma campanha que foi Cuidar é o Novo Eu Te Amo. E não apenas o cuidado interno da própria comunidade, mas, como disse o Adrian, eu achei muito bonito que o cuidado é mais importante que a reza. Na verdade, o cuidado se torna a própria reza também. Então, nós falamos isso: olha, cuide de você, cuide da sua família, cuide de quem está perto, porque cuidar é o novo eu te amo, mas também cuidar das pessoas que nós não conhecemos. A nossa igreja, nós fizemos uma campanha e enviamos cilindros para Manaus, naquela tragédia de Manaus, cilindros de oxigênio. Fizemos campanhas no frio, fizemos campanhas de cesta básica, fizemos uma parceria com a Unicef, com a ONU. Eu descobri uma coisa muito interessante que eu não sabia. Esse pessoal que é condenado a distribuir cesta básica, o Ministério Público indica para onde essa cesta básica vai. Se o sujeito é condenado a dar 100 cestas básicas, 50 cestas básicas, né? Tem essa condenação que é prestar serviço voluntário na comunidade,
mas tem essa condenação da cesta básica. E o Ministério Público, então, identifica, através da ONU, da Unicef, organizações que podem distribuir essas cestas básicas. Então, a nossa igreja entrou nesse pool de organizações que distribuía. Nós distribuímos mais de 30 mil cestas, que eram não apenas da nossa comunidade, mas que vinham de fora para a gente distribuir. Então, a comunidade religiosa é esse canal de distribuição de riqueza e de cuidado solidário, de responsabilidade social. Então, eu destacaria essas três coisas: a matriz de sentido, a rede de apoio e a distribuição de riqueza como expressão de solidariedade social. Mas também, uma das coisas que mais me interpelou durante a pandemia foi que ela deu a oportunidade das pessoas, no meu caso, da minha tradição religiosa, pensarem qual é a minha religião quando eu estou impedido de participar do ritual. Quando não tem mais o culto, a missa, quando eu não vou mais ao templo, quando não tem mais o padre, não tem mais o pastor, não tem mais o bispo, você agora é você e Deus, na sua casa. Tipo, não tem a instituição religiosa presente tão intensa e concretamente na sua vida. Qual é a sua espiritualidade, qual é a sua religião? Qual é a sua experiência mística quando ela não acontece dentro da sinagoga, não acontece dentro do templo, quando ela tem que acontecer dentro da sua casa? É você, sua família, um casal e suas crianças à mesa. Onde está a espiritualidade dessa família? Quando o rito religioso ele não é repetido. Porque a pessoa que vem ao templo e frequenta o culto numa igreja evangélica, e igreja evangélica tem culto todo dia, toda noite, tem gente que vive dentro do templo, confunde-se a experiência espiritual com a participação no ritual religioso. São coisas muito diferentes. E eu penso que a pandemia que impediu a frequência ao ritual no templo obrigou as pessoas a repensarem a sua própria experiência espiritual. E eu acho que isso foi um ganho muito significativo. Os pastores com quem eu converso estão discutindo e lidando com o fato de que muitas famílias se acostumaram com o ritual, acompanhar pelo YouTube, acompanhar a transmissão ao vivo do culto e não vem no templo mais. Algumas igrejas pequenas, elas fecharam, mas as pessoas tiveram que reavaliar a sua experiência espiritual, que não acontece dentro do rito. Então, com todo o sofrimento, e especialmente, né, a morte não permite eufemismos e comentários que diminuam a sua potência trágica, pelo menos assim eu encaro. Eu acho que essa ideia, o que podemos aprender com a morte, ela é muito tola. A morte não ensina nada, a morte é uma tragédia, a morte é uma coisa para a gente enfrentar com dignidade, tendo sido ensinado antes dela para poder enfrentá-la. Né? Então, apesar de toda a tragédia que é a morte e de quase 700 mil brasileiros e brasileiras, a pandemia trouxe um despertamento espiritual. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive do lugar onde eu estou como um pastor e um orientador espiritual. Acho que era isso para início da nossa conversa, Andréia. Obrigada, Ed. Obrigada. Adrian, por favor, quer comentar alguma coisa? Então, apenas só para reforçar o que ele comentou, essas três variáveis da tradição espiritual como uma matriz, uma rede de apoio, e claro que a sinagoga, como igreja, se tornou um espaço muito relevante, muito importante, né? E, de alguma maneira, a ideia que comunidade é uma família de escolha ficou bem mais potente durante este momento.
e as pessoas se sentem realmente que se sentiam irmanados antes, agora, atravessando esse momento mais crítico, se sentiam dessa maneira. A, a ideia de a comunidade como uma canal de distribuição também impactou muito na nossa comunidade. Apenas contar que quando começou a pandemia, em março de 2020, a sinagoga tem duas cozinhas e tinha um monte de comida, porque todo mundo sabe que nas celebrações judaicas sempre tem muita comida. Então, o freezer estava lotado de comida, estava cheio de comida, e de um dia para outro tudo parou. Então, nós, na verdade, começamos a fazer com a comida, primeiro para não estragar, a cozinhar para poder distribuir às pessoas que estavam em vulnerabilidade social. De alguma maneira, temos uma parceria com a Gastromotiva, que é uma ONG muito bacana de David Hertz, que ajuda pessoas de baixa renda a se capacitar para ajudar na cozinha. E criamos uma cozinha solidária despretensiosamente. E no começo ficamos surpreendidos que as pessoas traziam um monte de comida, assim como nós, restaurantes, hotéis, um monte de pessoas que tinham estoque de comida e a comida tinha vencimento, portanto, tinha que distribuir para alguém que vai. Como Deus escreve certo por linhas tortas, esse movimento foi ecumênico porque nós cozinhamos na sinagoga, nas cozinhas da sinagoga, preparávamos as marmitas lá e essa comida era distribuída e distribuída até hoje pelos padres franciscanos dos Cefras, no centro da cidade. E isso que começou como algo tranquilo, quando não tinha movimento, se transformou num projeto muito especial. E claro que na época que a sinagoga estava fechada era ótimo porque todo dia era dia para fazer marmita. Mas quando a sinagoga voltou a operar e a ter eventos e atividades e celebrações, ficou claro para todo mundo que vamos a conviver a cozinha solidária. Justamente a próxima semana vamos celebrar 2 anos dessa cozinha solidária com 120 mil marmitas distribuídas, com kits de higiene, cestas básicas, sopas e um monte de outras coisas mais, desde comunidades indígenas até pessoas que estão na rua, são 3.000, 4.000 por semana, dependendo da semana. E justamente isso mostra, de alguma maneira, esse lado de canal de distribuição, literalmente. E hoje, claro, já ninguém dá comida, já ninguém. Agora nós temos que pagar, mas por outro lado, as pessoas são sensíveis e são generosas e nos ajudam, seja com trabalho voluntário, seja com recursos, para poder comprar os mantimentos que é preparado. E só para entender, a comida da marmita sigue as regras judaicas da kashrut, é ovo-lacta vegetariana, tecnicamente, e é muito bacana esse esforço comunitário que funciona. Então essa rede de apoio e cada distribuição funciona. E finalmente eu quero reforçar esta ideia de cuidado, que esse novo eu te amo, porque finalmente comunidade é cuidado, é olhar atento. E acho que nós temos que fazer esse esforço para, independentemente do meio, se é tela, se é pessoa, se é streaming, se é YouTube, poder olhar com cuidado quem está na nossa frente, primeiro a nós mesmos, depois a nossos círculo mais interno, mas também mais externo. E acho que uma das coisas importantes deste momento é que algumas pessoas começaram a treinar seu olho para um olhar um pouco mais atento, um olhar um pouco mais apurado, um olhar menos com pressa, entendendo que este momento que você não controla o tempo é uma oportunidade também para reavaliar o que fazemos com o nosso tempo, o que fazemos com a nossa vida, e não esperar que uma pandemia nos tome nosso tempo para tomar as rendas, as rédeas de nossa própria vida. Nós temos na judaica uma oportunidade semanal que é o Shabbat, um dia de descanso, de meditação, de estudo, e que na verdade está à disposição de todo mundo que queira aproveitar. E de alguma maneira as pessoas se conectarem com isso foi uma das coisas que a pandemia trouxe, um pouco não do lado de hard way, não do lado mais bacana, mas ajudou na história. Eu espero que agora nesta nova fase possamos ter a criatividade, a sensibilidade e a humildade de poder continuar trilhando essa história e aprofundar estas questões que acho que vieram para ficar. Perfeito, perfeito. Vou fazer uma pergunta, tem várias perguntas chegando, mas eu queria fazer uma pergunta para os dois.
nessa questão mística, Ed, que você até levantou, da qual experiência mística que as pessoas tiveram fora do seu templo, e eu quero trazer um dos nossos mentores ou guias espirituais e rabinos e teólogos do nosso coração. Aí eu falo nosso mesmo, porque é do Adrian, do Ed e do meu e de várias pessoas que estão aqui. Rabino Abraham Yeshua Heschel. E o Heschel, obviamente, como vocês sabem, mais do que eu, ele falava da questão do espanto e do maravilhamento em relação, né, aos insights, enfim, ao que você tinha na vida, que era possível. E aí eu queria saber de vocês dois quais foram esses momentos de maravilhamento e de espanto, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, que vocês pessoalmente tiveram nesses 2 anos, pensando em Heschel. Quer falar, Ed, ou Adrian, quem começa? Eu falo, a primeira coisa que me ocorre é colocar ao lado do Heschel uma referência negativa, né? Não uma referência negativa que é a morte, né? E o Agamben, logo no início, ele disse que nós tínhamos cruzado a soleira da nossa humanidade ou da dignidade humana quando nós aceitamos que os nossos mortos fossem sepultados sem o ofício fúnebre. Uhum. E que isso deveria ter sido inadmissível. E aquilo me marcou muito profundamente. E a minha solidariedade a todas as pessoas que perderam seus familiares. Quando nós voltamos da pandemia, na primeira celebração que nós tivemos presencial, eu pedi que as pessoas que perderam alguém na pandemia que se colocassem em pé. E eu achei que seria pouca gente. E foi assim mais da metade do auditório. E aquele momento foi para mim muito marcante de solidariedade com o sofrimento, sabe? Eu não perdi ninguém da minha família na pandemia, mas essa experiência de um luto coletivo eu nunca tinha vivido, eu nunca tinha passado por isso, de querer abraçar todas as pessoas e não ter lágrimas suficiente para chorar com todas e não ter condição de abraço suficiente para... Isso foi, acho que, a minha experiência de espanto, de alumbramento, foi a partir disso. Nos unirmos na compaixão, na solidariedade, no luto comum e recebermos um consolo de Deus comum, porque eu não vi pessoas com raiva de Deus, não vi. Eu vi nas pessoas a docilidade, a gratidão a Deus pelo conforto, pela consolação, pelo cuidado que receberam. Isso me marcou muito profundamente. A experiência humana com Deus dentro do sofrimento, eu acho que foi isso. Obrigada, Ed. Adrian. Eu queria trazer uma experiência também de maravilhamento a la Heschel, que foi uma história de uma menina que por 4 vezes tinha marcado sua cerimônia de início de vida espiritual, chamada Bat Mitzvah em hebraico, e a menina cancelou uma vez, cancelou a segunda vez, cancelou a terceira vez. Então, uma menina de 12 anos, já tinha 13 nesse do campeonato. E aí, quando marcou pela 4ª vez, foi em março del 21, aí teve um lockdown de novo, né? E aí a menina estava assim, desconsolada, né? O que vai fazer? Porque tem que se colocar nos sapatos de uma menina de 12, 13 anos, né? E claro que a expectativa de um evento, uma festa, já era por água abaixo apenas celebração religiosa. E aí tivemos a sinagoga também tinha que fechar
não podíamos permitir pessoas. E aí fizemos algo um pouco disruptivo, mas que foi muito bacana, muito legal. Nós pegamos o rolo da Torá, que é o texto básico de nossa tradição, que se lê na celebração religiosa, levamos na casa da menina, éramos 12 pessoas, era 10 o menino, então tínhamos 20% a mais de extra. A família do Rio de Janeiro, os avós estavam pelo Zoom, ou seja, só tinha família muito próxima. Levamos a Torá para a casa da menina na sexta-feira à tarde e a menina estava tão emocionada que ela decidiu dormir na sala junto com a Torá, para não deixar a Torá sozinha, que ia ler no sábado de manhã. E claro que, olhando essa cerimônia, que tinha um músico e as 12 convidados dela, e o lanche era um sanduíche para a viagem e um suco. Isso era a grande comemoração que tinha. Mas, por outro lado, a simpleza tão singelo, mas tão profunda ao mesmo tempo, de ver como às vezes, e eu tenho certeza que eu não vou, eu perdi a conta de quantas cerimônias fiz de Bar e Bat Mitzvah em quase mais de 35 anos de rabinato, 40 anos de rabinato. Mas essa não vou esquecer na minha vida. E às vezes, esse momento de fechar portas abre outras oportunidades. E este momento de, bom, se a Torá não pode ficar trancada, podemos levar a Torá para outros lugares, para outras fronteiras. Acho que essa metáfora serve para como nós aproveitamos nossa criatividade para poder encontrar novos formatos e novas maneiras de chegar com nossa palavra, com nossa fé, com nossa tradição espiritual a lugares diferentes. E acho que se está fechada a igreja, está fechado o templo, fechada a sinagoga, nós podemos ir com a Torá, com a Bíblia, com o livro que seja, com o Corão, para outros lugares. E isso é uma maneira também de abrir essas pontes e as conexões. Ficando emocionada, gente. Tem várias perguntas, eu vou tentar juntar e falar. Vou juntar a pergunta do Pedro com a pergunta da Ana Luísa, tem algumas abertas e outras fechadas. O Pedro faz o seguinte: Ed, como você enxerga o movimento dos desigrejados fisicamente, mas que estão identificados com a IBAB virtual? Como a IBAB lida com esse fenômeno que aumentou muito na pandemia? E, Adrian, eu faço essa pergunta. Como você enxerga o movimento dos dessinagogizados? A gente vai criar uma palavra fisicamente, mas que estão identificados com a Shalom virtual, por exemplo. Como que se lida? E complementando, é possível sermos pessoas de fé apenas online? Vamos lá, joguei a batata, Ed. Olha, durante um tempo eu lutei com essa ideia de desigrejado, né? Mas hoje eu acho que a melhor expressão é desritualizado, desinstitucionalizado, destemplicizado, sei lá o quê. Porque se a pessoa ela está desigrejada, mas se identifica com uma igreja que é a IBAB, ela não está tão desigrejada assim. Ela não está frequentando, talvez, as atividades dessa igreja, mas ela está identificada com a igreja. Então, hoje eu lido com uma certa naturalidade com esses fenômenos, lamentando, porque, como eu disse antes, a comunidade, para mim, é uma grande rede de apoio e de cuidado, como disse o Adrien, e eu acho que uma peregrinação espiritual atomizada, individualizada, eu comigo mesmo e com Deus, isso não é fé cristã. É alguma outra coisa, mas não é fé cristã. A fé cristã é comunitária, necessariamente comunitária. Na fé cristã, Deus é amor e ninguém se ama como... Aliás, o Adrian falou isso, quer dizer, olha as nossas falas iniciais, as respostas já praticamente vieram. O Adrian falou, não é possível rezar numa sinagoga que tem espelhos, porque você não pode olhar para você mesmo e orar ali sozinho, olhando para você mesmo. A fé é uma experiência comunitária. Então, embora eu trate com naturalidade, com mais naturalidade, menos contrariedade, esse fenômeno da virtualidade, eu olho também com lamento, porque essas pessoas perdem muito
quando saem da rede das relações concretas. Eu concordo em gênero grau. Acho que no judaísmo é um pouco mais diferente, porque os judeus têm uma relação com a sinagoga um pouco mais caótica. Em geral, eles não vão para a sinagoga ou brigam com elas, e tem várias sinagogas, né? A piada de um náufrago que é achado depois de vários dias e acha que ele tem duas sinagogas e perguntam para ele por que duas sinagogas? E ele responde, essa eu não vou. Então sempre tem judeus que não vão à sinagoga, porque o judaísmo é muito mais amplo que apenas religião. Mas, falando de religião, acho que a vida judaica é comunidade e, assim como Edi falou, judaísmo também se quer em comunidade. Não tem como ser judaísmo eu com eu mesmo. Isso é outra coisa, não é judaísmo. E eu acredito que não tem como fazer apenas uma tradição espiritual virtual, porque isso é muito egoísta, muito autocentrado, que é o contrário do que a tradição espiritual preza. A tradição judaica fala de uma expressão no Talmud que fala vinculado ao estudo. Você estuda sempre com um parceiro intelectual, com outra pessoa, com uma dupla, que chama Hevruta em aramaico. E a Talmud fala que ou a gente tem Hevruta, que é da palavra Haver, que significa parceiro, amigo, sócio, sócia, ou Mituta, ou morte. Se nós não temos comunidade, não temos congregação, não temos sócios e parceiros, morremos espiritualmente. Então acho que não tem essa alternativa de virtual. Eu entendo a virtualidade, é importante, é necessário, muitas pessoas que acompanham. Essa última final de semana tivemos uma situação especial, que tem uma família celebrando algo na sinagoga e a pessoa que organizou pegou Covid, então estava no hospital, né? Então ele acompanhou o serviço religioso desde o YouTube e era como estava junto. Para isso serve a virtualidade. Mas isso não vai construir comunidade, né? E nem criar vínculo. Eventualmente pode manter um vínculo, mas construção de comunidade, de rede de apoio, de canal de distribuição, isso infelizmente não vai acontecer apenas pelas redes sociais. Havia uma expectativa, a pergunta do Júlio. Havia uma expectativa no início da pandemia, como tragédia mundial, que ela pudesse trazer um novo humano mais solidário? Pergunta. É uma visão idílica? Voltamos a ser quem somos? De fato aprendemos algo permanente ou não? Ou o gen do egoísmo, individualismo sempre consegue o seu vigor e retoma o seu espaço? Eu não tenho uma visão otimista da humanidade. O ser humano, para ser solidário, para ser compassivo, misericordioso, ele precisa ter uma experiência de descentramento, de sair de si, de nascer de novo, como disse Jesus. Tem que ter ou que assim, tem que ter um encontro consagrado, um encontro com o divino, tem que ter uma experiência consigo que o faça sair de si. E, e não é um fenômeno de massa, assim. Então, eu acho que eu não vejo um mundo mais solidário, eu não vejo um mundo mais humanitário, né? O nosso Brasil não está. Alguém comentou aqui no chat ao lado que eu falei mesmo que a gente estava saindo de uma pandemia com uma guerra na Ucrânia. E o Brasil está violento demais. As manifestações homofóbicas, racistas, supremacistas, elas continuam aí. Então, eu não vejo. Infelizmente, eu não vejo. Mas não perco a esperança nunca, porque os sinais de vida estão aí. Acho que individualmente, né, Ed, a gente tem atos individuais que nos fazem ainda manter a esperança, mas se a gente falar assim, o ser humano como Um um salto todo, qualitativo na humanidade, não vejo. também nem meio nada. E você, Adrian? Eu sou um pouco mais otimista. Eu sou, Que bom. sou
a realidade é que a gente, na verdade, é claro que compartilha o diagnóstico da miséria, e que para a gente se acostuma é uma guerra, parece banal, parece a gente já passa a folha do jornal, ou passa a matéria porque já viu essa história e não tem mais nada novo quando morrem pessoas todos os dias. E essa banalidade dessa história e a situação que está no nosso país de miséria, foi mencionada a questão homofóbica, a questão racista, tem um monte de questões que estruturais, a situação de educação que é tão triste, tão trágica, mas por outro lado, a gente nós temos iniciativas muito bacanas e pessoas que com condições mínimas fazem coisas inacreditáveis. Então, tem algumas coisas que surpreendem. Durante a pandemia, uma das ações, nós fomos entregar a uma favela em Paraisópolis cestas básicas, e a gente descobriu exemplos de pessoas que fazem uma ação inacreditável de cuidado, sem recursos. E isso é praticamente quase profético. E até alguns dos socios da nossa sinagoga que continuam colaborando, eles ficam maravilhados como pessoas sem sofisticação intelectual, mas com um coração gigante, eles conseguem dar a volta por cima. Se a gente olha para essas iniciativas, e são muitas, diversas, em diferentes âmbitos, acho que sim temos um pouco de esperança. A gente, na verdade, nós queremos mudar o mundo um ser humano de cada vez, e se um ser humano muda, para mim já está de bom tamanho. Um ser humano tem a capacidade de mudar o mundo. Então, um de cada vez é um bom tamanho. Até 7 bilhões vai demorar um pouco, mas meu povo tem uma longa história de paciência e de espera. Então, acho que vale a pena esperar. Agora, claro que a gente tem que ficar alerta e atento, porque muitas vezes a, nós somos atropelados por pessoas que na verdade nos tiram a capacidade de esperança. Olhando para a nossa vida política, para as propostas que nós temos, é muito difícil ficar otimista, mas eu tento ainda ser. Muito bom, muito bom. A Suzana está fazendo uma colocação aqui interessante, que ela fala assim: para nós católicos, não é possível ter a mesma experiência espiritual sozinho. Para nós, não é importante o tempo em si, mas a comunhão, é até mesmo o pão, a materialização e tudo que isso significa para nós, né? Com relação a muita gente voltando a essa questão da experiência virtual, o Ranieri falando, né, que a pandemia nos forçou a vivenciar em nossas igrejas dentro. Ele pergunta para você, de dentro da sua pastoralidade, qual você acredita ter sido a maior bênção desse tipo de comunhão virtualizada? Se tem alguma coisa que você ainda não colocou, se tem alguma bênção? Enfim, a gente falou alguns exemplos, né? O Adrian falando desse momento no último final de semana, de pessoas doentes que podem acompanhar pelo YouTube, de pessoas que têm essa rede comunitária, como você deu o exemplo, Ed, da pessoa, da moça que engravidou e teve a filha e teve essa rede de apoio e tal. A Ana fala, né? Será que a fé virtual não nos priva do contexto da vida da pessoa e nos prende ao discurso que a pessoa comunica a nós, o que nos limita pastoralmente de ver mais da realidade do outro? Ou seja, não há espaço para nuances. E aí eu queria que vocês fizessem uma fala de encerramento em relação a essas questões, porque, enfim, Poxa, se a gente já puder ter passou um o pouco tempo? de esperança ou não. Já passou o tempo? Passou uma hora, gente, quase. A Passou gente rápido, podia ficar aqui até as 8 da noite, mas, né? Poxa vida, passou rápido. Hum. Ah, bom, o Adrian começou, eu termino aqui primeiro, então. Uhum. Olha, eu não sei se tem uma bênção da virtualidade, ou como quase tudo na vida, tem uma bênção e uma maldição, né? Mas eu observo um fenômeno interessante da virtualidade, é que quando os templos fecharam, as pessoas começaram a procurar celebrações virtuais. E você não muda de templo em
em segundos, mas você muda de canal de YouTube em segundos. É um clique. E aí, se o sermão tá chato, você procura outro e dá o play. Procura Sim. outro e dá o play, procura outro e dá o play. E isso eu acho bastante interessante. É um fenômeno, é um fenômeno. A IBAB foi beneficiada e foi prejudicada, porque provavelmente algumas pessoas que me ouviram, que me ouviam, descobriram outras orientações religiosas, espirituais, pastorais e foram embora. Quando os templos abriram, elas não vieram mais aqui, foram para lá. Sabe Deus onde é esse lá. Mas também algumas pessoas novas chegaram aqui e que nos descobriram durante a pandemia na virtualidade, acompanhando as nossas transmissões Ed, virtuais. eu vou te Oi. interromper para te perguntar uma coisa que é um fenômeno, também é um fenômeno que a gente vê, especialmente com você, que é a quantidade de pessoas com outras crenças, outras religiões, outras manifestações religiosas, ou sem nenhum tipo de espiritualidade, ouvindo você de 2 anos para cá. Você reconhece isso? Isso eu falo de carteirinha por muitas pessoas de diferentes religiões que eu conheço, da minha e de outras que não são da IBAB, por exemplo, me falarem: eu ouvi pela primeira vez o pastor Ed René Kivitz e minha vida mudou. Você teve experiências assim? Eu tive muito constrangido com tudo isso, mas eu fico muito impressionado, porque eu acho que um dos fenômenos do nosso tempo é essa busca de sentido, essa busca de uma experiência mística, essa busca de respostas existenciais. É, e eu tenho convivido com isso e ouvido histórias muito encantadoras e maravilhosas de pessoas, Uhum. né, sobre isso. Que eu acho que se tem uma bênção nessa tragédia toda, talvez seja mesmo esse despertamento para... Vou citar um outro rabino, então. Termino citando um rabino, que é o Kushner. O livro dele, especialmente o Quando Tudo Não É o Bastante, né? Eu acho que muita gente que não teve falta na pandemia percebeu que estar numa casa confortável e com a despensa suprida, isso não era suficiente para dar um sentido de existência. E muitas pessoas que experimentaram perdas materiais buscaram alguma coisa além do material para sentido à sua existência. Então, acho que esse despertamento, tudo não é o bastante e nada nos leva para isso aí que existe além do tudo. Eu acho que é isso aí. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Imagina. Espero que a gente se encontre em breve, novamente. Eu, você, Andréia, o Adrian e todos nós que estamos aqui. Um beijo para vocês. Beijo. Eu vou te Obrigado. buscar em casa e te levar na PUC, você sabe. Tá bom. Você Eu moro sabe. longe, hein? Mora Eu moro longe, longe. a gente vai até a pé, Ed. A gente vai até a pé. Adrian, Então, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade e o privilégio de poder falar com o André e com o Eddie. Eu acho que a pandemia trouxe desafios que ainda estamos metabolizando e lidando com elas. Nós temos que aprender novas maneiras de o mundo ficou mais amplo para todo mundo, e isso de alguma maneira ajuda a poder calibrar o nosso discurso e poder reforçar nossas convicções. Acho que é bem importante essa história. As pessoas também olhando agora, como o Eddie mencionou, que tocando uma tela vai para qualquer sinagoga de qualquer país, e consigue participar, também pode valorizar o que tem mais perto. Minha preocupação apenas é as pessoas. Na tradição judaica você pode rezar na sinagoga ou em casa, é a mesma reza. Só que para aprender a rezar tem que estar com outros. E esse é o meu problema. Para aprender a rezar, a virtualidade não funciona. Quando já internalizou esse hábito, essa capacidade de rezar, essa prece, aí fica mais fácil incorporar. Eu acho que a pandemia trouxe de muitas pessoas que entenderam que precisavam
preencher sua vida com mais relevância e significado e encontrar na sua tradição espiritual, no judaísmo na sinagoga, no cristianismo nas igrejas e por aí vai, que eles podem completar e ser melhores seres humanos através de participar de uma sinagoga e frequentar uma comunidade e sentir-se abençoado, porque finalmente, nos momentos de verdade, quando a gente celebra uma alegria, nasce um filho, casa um filho, quando despedimos um ente querido, quando somos abraçados pela comunidade, essa intensidade de vivência é muito mais relevante e significativa. E isso não pode ser feito virtualmente, isso não pode ser feito artificialmente, é uma construção. Né? E quanto mais você dá, mais você recebe. E isso é comunidade, não interessa a denominação religiosa. E acho que nosso desafio é poder redobrar e aumentar a intensidade de nossa entrega, de nosso dar. Né? E poder aumentar, porque esse é o único sistema de segurança que nos vai ajudar a atravessar os momentos de incerteza, os vales da sombra que estão na nossa frente e que vamos tentar atravessar confiantes. Eu queria terminar falando de um rabino que é o Kafka judaico, coetâneo de Kafka, chama Rabbi Nachman de Bratslav, é o rabino mais maluco, mais disruptivo, né? E ele tem uma frase que fala que o mundo é uma ponte estreita, né? É uma metáfora que ele tem, uma melodia. É importante não ter medo para atravessar essa ponte, não ficar, né? Então acho que nós estamos nessa metáfora, nessa ponte estreita, e não temos que ter medo de atravessar essa ponte, porque do outro lado, né, vamos ter muito mais recompensa se ficarmos paralisados pelo medo. Temos que ter medo, né? Ele fala, Aikar lo lefahet klal. O principal, o essencial, não é ter medo que paralise. Sim medo de responsabilidade, mas não medo congelante que iniba nossas ações. Então acho que estamos nesse momento de ter esse medo, mas dosar ele para poder atravessar essa ponte e ir para o próximo capítulo. Eu agradeço muito vocês dois, Adrian e Ed, meus queridos parceiros. Agradeço muito a todos os grupos de pesquisa, coordenadores, pesquisadores, a comunidade Shalom, a todo o nosso público aqui. A gente sempre, e eles sabem, o Ed e o Adrian, que estão comprometidos, assim, eles sempre voltam. Tem muito material deles aqui no Labo. Eu agradeço muito, porque a gente teve uma hora... alguém falou aqui no chat, vou repetir aqui, que bom esse tempo aqui, a Lorena falando, e a Elvira fala, obrigado por esse momento tão especial, é maravilhoso, estamos abençoados e abençoadas, eu acho que é isso mesmo. Muito obrigada, essa gravação vai ficar disponível no Offlates, no nosso portal. Um beijo, até a próxima, gente. Tchau, tchau. Um beijo, tchau, tchau. Obrigado.